Boa noite, pessoal. Galera que está aí entrando no Instagram para acompanhar a live do nosso Soma. Boa noite, seja bem-vindo. Pessoal do YouTube também. Nós estamos simultaneamente gravando nos dois, porque a gente teve alguns problemas técnicos aqui nessa noite. Toda a equipe está reunida aqui para fazer a live acontecer, mas a gente teve alguns problemas e, infelizmente, tudo aquilo que a gente programou para o Soma dessa noite, né, o louvor, o momento de oração, a gente vai ter que deixar eles de lado por essa noite e a gente vai partir direto para os avisos, né, dessa semana, para a gente manter vocês informados do que vai acontecer durante essa semana das programações da igreja, para você ficar por dentro. E também a gente vai ter a pregação, que hoje é o encerramento do tema A Última Noite do Mundo. Então, como a gente vai ter um tempo limitado, porque a gente precisou transicionar a live para o Instagram, a live do Instagram ele tem apenas 1 hora, nós temos que correr contra o tempo. Infelizmente, a gente vai ficar sem o louvor e sem o momento de oração. Mas, enfim, a palavra de Deus vai ser pregada e, de qualquer maneira, eu quero te convidar a abrir o teu coração, a participar, a cultuar a Deus junto comigo. O crente, ele cultua a Deus, mesmo que ouvindo a pregação, ele cultua ouvindo ela com o coração aberto, ele cultua ouvindo a pregação, participando dela, raciocinando, refletindo, e em espírito de oração, fazendo com que a oração ela sonde o seu próprio coração, a sua própria vida, as suas intenções. E essa é a maneira com que um espectador, né, um ouvinte da palavra, ele cultue a Deus junto com o pregador. E é para isso que eu quero te convidar essa noite, para que você não apenas ouça, mas cultue a Deus ouvindo, com o coração aberto, refletindo e se alimentando da palavra de Deus. Certo? Então, como eu falei, nós estamos indo para a última semana, para a semana de encerramento do livro do profeta Malaquias, do qual a gente tem extraído verdades eternas de Deus para o tema A Última Noite do Mundo. Eu quero te convidar aí na sua casa, abrir a sua Bíblia comigo em Malaquias 4. Malaquias 4. Abre a sua Bíblia e acompanhe a leitura de Malaquias, capítulo 4, verso 1 ao 6, nós vamos ler. Por favor, abra a sua Bíblia comigo. Eu intitulei essa mensagem como A Vida é uma Chance Única. E eu quero ler ali com vocês a palavra de Deus. Malaquias 4, do 1 ao 6. Acompanha comigo a leitura. Pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Nem raiz nem galho algum sobrará. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe, para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que o coração dos pais se voltem para os seus filhos, e o coração dos filhos se voltem para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Até aqui. Vamos orar, fecha os seus olhos. Vamos orar comigo para que o Espírito Santo traga entendimento, revelação e fale ao nosso coração por meio da palavra. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque o Senhor é soberano. Te agradecemos mesmo que, por mais que algumas coisas hoje, aqui nesse Soma, não ocorreram como nós planejamos ou nos organizamos, sabemos, Deus, que
pelo simples fato de termos acesso à Tua palavra, Deus, nós já ganhamos essa noite, Pai. Que o Teu Espírito Santo fale conosco. As marcas do Teu toque na nossa vida, Pai, elas permanecem para sempre, Deus. Nós não precisamos, Pai, de nada além disso, Pai. Nós precisamos das Tuas palavras, que duram para sempre, que movem a nossa vida, que guardam a nossa vida no Senhor. Que nessa noite o Senhor venha gerar temor na Tua igreja, Pai. Alegria da salvação na Tua igreja, Pai. Constrangimento e temor, Senhor, para aqueles que não Te conhecem. E arrependimento nos corações, Pai. Eu clamo, Deus, usa a minha vida para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então a gente acabou de ler aqui nesse trecho de Malaquias o desfecho do livro do qual a gente tem acompanhado nessas últimas semanas, do que Deus havia falado com o povo de Israel por meio do profeta Malaquias. Então aqui no capítulo 4, ele é o desfecho de todas as coisas. Talvez você que acompanhou o tema até aqui, acompanhou todas as semanas, você percebeu que Deus ele queria trazer o povo de volta para Ele, para um relacionamento profundo, verdadeiro, obediente, real com Ele, e o povo estava totalmente desleixado, e o Senhor Deus, Ele exortava o povo, e o povo questionava Deus, e Deus mostrava, lembrava, e tentava atrair o povo de volta, e no final aqui, no capítulo 4 de Malaquias, Deus parece que Ele bate o martelo, e Ele encerra o assunto, mostrando o destino daqueles que então se arrependeriam, através das exortações, e mostra o destino daqueles que não se arrependeriam através das exortações. Aqui Deus faz o povo lembrar que talvez a prosperidade do ímpio, que o povo tanto questionou nos capítulos anteriores, não seria tão invejada assim no dia do juízo de Deus. Porque esse texto está tratando sobre o dia do juízo de Deus. O dia em que Deus apontaria e finalizaria o destino das pessoas de uma vez por todas. Então, o Antigo Testamento, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, ele se encerra, ele se finaliza com um resumo de todas as coisas, com a lembrança de que a esperança plena, a vida plena, a alegria plena, ela não é necessariamente para nós aqui nessa terra. Nós podemos lembrar das palavras do Novo Testamento, dizendo que nós somos como peregrinos aqui nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. E Deus, como nunca mudou, Ele sempre anunciou e sempre ensinou, de certa forma, isso para o povo. Que a nossa vida, a nossa casa, ela não é aqui. E aqui, nesse texto de Malaquias, Ele deixa isso muito claro. Quando Ele vier e julgar todas as coisas, quando Ele vier e julgar todas as coisas, acabou, não tem mais o que fazer. Por isso que esse tema, ele tinha essa proposta, a última noite do mundo. Como nós vivemos a nossa vida, entendendo que a qualquer momento Jesus pode voltar e julgar todas as coisas. E é com esse intimato que Deus encerra o Antigo Testamento, mostrando com o que realmente as pessoas deveriam se preocupar. E com o que nós realmente deveríamos nos preocupar? Com a nossa eternidade. Não tem como comparar, talvez 70 anos, 80 anos, que nós vamos viver aqui nessa terra, ou menos, não é? Com a eternidade. Um lugar onde não existe tempo, onde o tempo não acaba. O que vale a pena? Pelo que vale a pena viver, como vale a pena viver, é isso que Deus está lembrando aquele povo. Ei, vocês estão reclamando, vocês passaram reclamando e se comparando aí o tempo todo contra Malaquias, mas eu quero lembrar vocês que a vida não é aqui, existe uma eternidade. E se tem algo que nós podemos separar, esse texto que a gente acabou de ler, é que do versículo 1 ao versículo 3, Deus deixa muito claro o destino dos perversos e o destino daqueles que foram fiéis. Eu quero que você acompanhe comigo, mais uma vez, a leitura do versículo 1 ao versículo 3. Olha o que fala ali, Malaquias 4, do 1 ao 3. Pois certamente
vem o dia ardente como uma fornalha. O que seria um dia ardente como uma fornalha? Você já chegou perto, você talvez já queimou a mão com isqueiro, talvez um dia você já queimou a mão com uma panela quente, talvez você já queimou a mão num fogão, mas uma fornalha, não sei se você já viu uma fornalha, meu avô trabalhou numa fornalha e ele tinha que tomar água durante o dia inteiro, porque isso que ele não entrou na fornalha, né? Trabalhava fora, obviamente, senão ele não estaria aí para contar a história. Mas ele precisava tomar água o dia inteiro. E para que servia a fornalha? Ela servia para entortar metal. Para que serve uma fornalha? Também, né? Para entortar metal. Então, o fogo da fornalha, ele é muito quente. Ele podemos dizer que é o fogo mais quente possível de se existir. E a Bíblia diz que haverá um dia, e esse dia será ardente como uma fornalha. E todos os arrogantes e os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles. Se uma fornalha, ela queima e derrete e consegue dar forma para o ferro, imagina para a palha. E o texto continua, nem raiz, nem galho algum sobrará. Sabe o que a Bíblia está falando? A Bíblia está falando que diante do fogo da santidade e da justiça de Deus, ninguém permanecerá em pé. Não existe desculpa ou justificativa possível que faça com que a justiça de Deus não aconteça sobre os malfeitores. Mas esse texto, ele está dando esse destino para os arrogantes e os malfeitores, para os perversos. Que destino é esse que a Bíblia está falando aqui? A Bíblia está falando sobre o inferno. O inferno, meu irmão, é um assunto do qual muito pregador foge, muita igreja não chega perto, mas o inferno, ele é uma realidade. A Bíblia fala muito sobre o inferno. O inferno, ele não é um mito, o inferno, ele não é uma história para amedrontar as pessoas, o inferno, ele é uma realidade. E a Bíblia está falando, Deus está falando que um dia o inferno alcançará as pessoas das quais estão comprometidas a estarem lá. O inferno, ele é uma realidade. Eu quero que você anote aí, se você gosta de anotar, esses textos que eu vou citar. Não precisa abrir a Bíblia para a gente ganhar tempo, mas anote aí, 2 Tessalonicenses 1, do 6 ao 10. Eu quero falar para você acerca da realidade do inferno. Porque o texto está tratando sobre isso, sobre a eternidade, sobre a importância da gente se importar com a eternidade, que a nossa vida aqui é passageira. E Deus está falando que alguns estão destinados a ir para o inferno. Então a gente precisa entender sobre a realidade. E a Bíblia trata sobre a realidade do inferno. E 2 Tessalonicenses 1, do 6 ao 10, vai falar o seguinte. Presta atenção. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação os que lhe causam tribulação. Deus não manda ninguém para o inferno porque ele é mau. Deus não é mau, a Bíblia diz que Deus é bom. Né? Deus é bom o tempo todo o tempo, Deus é bom. Deus é bom, ele não manda ninguém para o inferno porque ele é mau. As pessoas vão para o inferno porque Deus é justo. Se alguém comete um crime, não é justo que ele seja punido por aquilo que ele cometeu, porque ele cometeu uma injustiça com uma outra pessoa, ele precisa ser punido. Então a Bíblia está falando, é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação. E o texto segue, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados. Você não sente, não sei se você já foi assaltado alguma vez, eu já fui. Eu fui, com certeza, no momento em que eu fui assaltado, eu fui injustiçado, né, porque roubaram aquilo que era meu, e eu me senti atribulado, e Deus está falando que vai chegar um dia em que aqueles que foram maus receberão o mal, e aqueles que foram prejudicados por isso, eles receberão alívio.
A Bíblia fala, bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. E vai chegar um dia em que isso vai acontecer. Aqueles que sofreram por causa que foram bons, aqueles que sofreram por causa que pregaram a verdade, aqueles que sofreram por causa que seguiram a Cristo, eles serão saciados, porque os injustos receberão a recompensa da sua injustiça. Que é o que a Bíblia está falando, aqueles que causaram tribulação serão atribulados, para que aqueles que foram fiéis e receberam injustiça aqui nesse mundo, sejam aliviados eternamente. Eu vou continuar o texto. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus Cristo for revelado lá do céu, com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá, presta atenção, ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que Ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. O inferno é uma realidade. Agora anota aí, se quiser abrir rapidinho, Hebreus 10, 26 ao 31. Hebreus 10, 26 ao 31. Aqui ele está falando sobre a obediência na antiga aliança e a obediência na nova aliança e a consequência de tudo isso. Hebreus 10, 26 ao 31. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Antigamente, as pessoas quando pecavam, elas levavam o sacrifício para expiação, para perdão dos pecados. Mas Jesus foi o sacrifício, Jesus que é a verdade plena de Deus, foi o sacrifício perfeito de uma vez por todas. E a Bíblia está dizendo, se aqueles que receberam a revelação da verdade de Cristo continuarem pecando deliberadamente, já não há mais o que fazer. Mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeita a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então o que acontecia? Quando Deus deu a lei para Moisés, Moisés passou a lei para o povo, e o povo pecava e errava deliberadamente. Eles podiam fazer uma reunião, eles faziam uma reunião, eles julgavam aquelas pessoas, e cada tipo de pecado existia um tipo de punição. Então, quem rejeitava a lei que foi dada a Moisés, morria sem misericórdia quando havia comprovação daquele crime. Olha só o que a Bíblia continua falando. Quão mais severo o castigo julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Nós recebemos como consolação, como mediação, como perdão dos nossos pecados, o Espírito da graça de Deus, que nos faz crer no pleno sacrifício, suficiente sacrifício de Cristo sobre as nossas vidas. Mas quem rejeita isso, como poderá ser perdoado? Como você pode querer ser perdoado se você rejeita o perdão de Deus? Se você continua achando que a sua vida é de pecado, se você continua achando que a sua vida é distante de Deus, negando a vontade de Deus, negando a lei de Deus, como você pode querer perdão se você continua negando todas essas coisas? Deus está oferecendo perdão. Deus fez tudo o que era possível e necessário para que nós pudéssemos receber esse perdão. Deu a Bíblia, se encarnou e viveu entre nós, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, mandou o Espírito Santo. Testemunhas, você olha ao redor, as pessoas com a vida transformada, as pessoas que obedecem à lei de Deus, que vivem uma vida para Deus com a vida transformada, uma vida que não tem como contra-argumentar a vida da pessoa.
Tudo isso tem demonstrado o Espírito da graça de Deus. Não se arrepende, não se quebranta quem é duro de coração, quem é orgulhoso, quem é altivo, rejeita o Espírito da graça, rejeita o perdão de Deus. O que fazer com uma pessoa que rejeita o perdão de Deus? O que resta para essa pessoa? O que sobra para ela? É isso que o texto está questionando. O inferno é uma realidade. O texto continua: pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Deus se fez homem, morreu para que eu e vocês tivéssemos salvação. Rejeitar isso é digno de vingança, porque é injusto. O justo teve que morrer por nós, e nós negarmos, esnobarmos a sua graça, o seu Espírito de graça sobre as nossas vidas. Que lugar mais propício para alguém que o inferno? Para alguém assim que o próprio inferno? O Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, o inferno, ele é uma realidade. O inferno, assim como a salvação, ele é uma promessa. O inferno é uma realidade temporal. O inferno é uma realidade material. O inferno é uma realidade temporal. Eu quero ler 3 textos aqui para vocês, para nós basearmos isso que nós estamos falando sobre a realidade do inferno. Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com poder e grande glória. Deus novamente voltará. Cristo Jesus novamente entrará nesse mundo de uma maneira visível, de uma maneira temporal. Ele virá em nosso tempo de maneira em que todos nós veremos Ele novamente. Mateus 24:36. Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Reafirmando que Cristo vai voltar para julgar todas as coisas, e Ele entrará no nosso tempo. Não vai ser como uma epifania, não vai ser como um sonho, não vai ser como um delírio, não vai ser só para algumas pessoas, aquelas que tomaram um chá e ficaram muito loucas. Não, vai ser temporal, todos verão. Você crendo ou não crendo, você vivendo a sua vida como você quis ou não, você escondendo os seus pecados, julgando, condenando as pessoas ou não, isso vai acontecer para todo mundo. Mateus 25:46. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, Deus, Jesus Cristo, virá, julgará todas as coisas, salvará alguns, e outros terão o seu destino, a condenação eterna, e isso acontecerá. Jesus virá, todos os olhos verão, Ele entrará no nosso tempo para julgar todas as coisas. Isso não é um sonho, ok? Isso não vai acontecer somente para os que creram, e os que não creram vão continuar vivendo a vida aqui nesse mundo normal, como se nada acontecesse. Não, Ele virá e julgará todos. Ele entrará no nosso tempo, e isso vai ser igual para todo mundo. E o julgamento, o inferno, na verdade, ele vai ser um lugar material. O inferno vai ser um lugar que contém matéria, que contém coisas tangíveis, aquilo que se pega, aquilo que se vê. Não, porque algumas pessoas ao longo da história, para tentarem anestesiar a sua consciência e viverem uma vida como gostariam, deixando de lado a vontade de Deus, criaram algumas teorias acerca do inferno, algumas dizendo que ele não existia, e algumas dizendo talvez que ele seria somente um lugar como um pesadelo, ou como um purgatório, que eu vou ficar lá esperando, mas tudo bem. E algumas até chegaram a falar sobre aniquilação, que a nossa existência, a nossa consciência vai ser aniquilada e a gente simplesmente vai deixar de existir. Mas isso também não é verdade. O inferno, ele é uma realidade temporal, e ele vai ser uma realidade material. O corpo
será lançado no inferno. O nosso corpo será lançado no inferno. Olha o que, enfim, você pode anotar aí, ler mais tarde a parábola de Lázaro e do homem rico, que está lá em Lucas 16, 19 ao 31. Lá nós vemos que os dois estão num lugar físico, eles conseguem se comunicar, eles conseguem se enxergar, mas existe um abismo que separa os dois. Então, esse texto comprova que o inferno ele é um lugar material. Paulo fala em Romanos 7, 24, quem me livrará do corpo sujeito a esta morte? Ele está falando que o corpo, o nosso corpo físico, o nosso corpo material, a nossa natureza de Adão, né, ela está sujeita à morte. Então, a morte, o corpo, ele existirá na morte eterna, o físico, né? Jesus, em Filipenses 3, 21, ele fala que aos que são salvos... Beleza, pessoal, vamos voltar. Então, a gente estava falando sobre a realidade do inferno, que o inferno vai acontecer o julgamento e vai ser algo temporal, né? Isso vai acontecer dentro do nosso tempo, e que vai ser algo material também. A gente consegue compreender isso por meio da parábola de Lázaro e o homem rico, lá em Lucas 16. Também na frase em que o apóstolo Paulo fala, lá em Romanos 7, 24, quem me livrará do corpo sujeito a esta morte? Então, ele fala de uma realidade corporal, né, que está ligada à morte. E, para finalizar esse entendimento, né, de que o inferno será algo material, tangível, real, não apenas um sonho, uma ilusão, ou algo nesse sentido. Jesus, lá em Filipenses 3, 21, ele fala que ele, quando vier para julgar as coisas, aqueles que serão salvos, eles receberão um novo corpo, um corpo glorificado, um corpo material. O próprio Jesus vai vir em carne, do jeito que ele subiu. A Bíblia diz que do jeito que ele subiu, ele virá em carne, né? E ele vai restaurar então o nosso corpo, para nós vivermos eternamente com ele, de maneira física mesmo, de maneira material. Então, o julgamento, o inferno, ele será assim também, né? De uma maneira material, né? As pessoas não serão aniquiladas e deixarão de existir, mas elas, de maneira temporal e de maneira material, elas sofrerão, certo? Muita gente, quando fala do inferno, pensa que o inferno ele é um lugar da ausência de Deus, né? Muitas vezes, inclusive eu cheguei a pensar e talvez até falar isso, mas lendo um pouco mais a Bíblia e compreendendo um pouco mais, não tem como um Deus que é onipresente não estar em todos os lugares, né? E a grande questão é que o inferno ele é um lugar separado somente para a ira de Deus, somente para o juízo de Deus, somente para a punição por causa de Deus, por causa da injustiça do ser humano. Então, o inferno ele é um lugar onde Deus separou para derramar o cálice da sua ira. Esse mesmo cálice que Jesus bebeu, para que os salvos não bebessem, mas para que os arrogantes e os malfeitores, como diz o texto de Malaquias, beberão. Olha o que fala em Lucas 13, 28. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês excluídos. Ele está falando de algo que acontecerá no inferno, choro e ranger de dentes devido ao sofrimento. Marcos 9, 43 ao 44. Se sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, né, a realidade do inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Então, o inferno ele não é um lugar da ausência de Deus. O inferno ele é o lugar do juízo e da ira de Deus contra o pecado. O inferno ele não é a ausência de Deus, ele é o lugar da ira de Deus.
Então, a gente vê que serão lançados no inferno os arrogantes e os malfeitores. Quem são os arrogantes? São aqueles que se veem como superior, são aqueles que se veem como autossuficientes, são aqueles que criam para si leis morais ou o intelecto, se colocam naquele lugar de superioridade e olham para os outros como menores. Por isso a Bíblia diz, bem-aventurado o pobre de espírito. Né? Agora, o arrogante, ou ele cai num caminho de moralismo e legalismo, e tenta se justificar diante de um Deus perfeito, por meio da moral, se comparando com seres que ele julga serem mais imorais do que ele, ou ele acaba caindo no outro extremo, que é o ateísmo, talvez declarado ou talvez vivido, um ateísmo vivido, aquele que, num sentido final, num sentido geral, o arrogante, seja por meio da religião, ou seja por meio da incredulidade, ambos vivem uma vida como se não precisassem de Deus. O que Deus faz ao lançá-los no inferno é simplesmente dar a eles a liberdade da qual eles tanto desejaram nessa vida. Uma liberdade que os separam da santidade e da bondade de Deus. C.S. Lewis fala isso, né? No inferno, os ímpios gozarão para sempre da horrível liberdade que tanto exigiram. Então, na verdade, Deus, Ele não manda ninguém para o inferno porque Ele é ruim ou porque Ele é mau. Deus manda as pessoas para o inferno porque Ele é justo. É o que elas desejaram, é a forma como elas viveram. E no inferno elas estarão para sempre separadas de tudo aquilo que Deus pode dar. Tudo aquilo que é bom. A Bíblia diz que toda boa dádiva vem de Deus. Imagina você num lugar, eternamente, aonde nada de bom acontecerá para sempre. Quem quer estar nesse lugar? O arrogante, aquele que acha que não precisa de Deus. O humilde, que reconhece que precisa de Deus. O céu vai ser o lugar dele. O céu vai ser o lugar dele. E a Bíblia diz que também os malfeitores. Quem são os malfeitores? A palavra, ela é bem óbvia, né? Malfeitor é quem faz o mal. Mas existe um padrão do que é mal e do que é bom, do que é certo e do que é errado. E qual é esse padrão? Esse padrão é a vontade do Deus Criador que fez os céus e a terra e que sabe o que é e o que não é. Que sabe o que é bom e o que não é bom. Esse é o padrão. Então os malfeitores são todos aqueles que descumprem a lei e praticam o mal deliberadamente. São pessoas que com a sua própria vida mostram a sua arrogância e desprezam a santidade de Deus. Elas não vão querer estar no céu. O céu não vai ser o lugar para elas. Agora, o grande problema, que é o que nós vemos ali, quando Deus aponta o destino dos malfeitores e aponta o destino dos justos, o grande problema é que a Bíblia promete cura e restauração para os que são fiéis a Deus. E no inferno, então, não haverá cura e nem restauração, apenas juízo eternamente. Apenas a consequência dos pecados para sempre, que é o que os pecadores tanto desejaram durante essa vida. Se você não obedece à palavra de Deus, se você não encontra prazer na lei de Deus, se você não gostaria de arrancar do seu peito o seu próprio pecado, porque você entende que ele te afasta de Deus, se você não é esse tipo de pessoa, o inferno é o lugar que você está desejando. E Deus simplesmente vai deixar você lá, porque Ele é justo, não porque Ele é ruim. E no inferno não haverá restauração das coisas. A Bíblia diz ali que o sol da justiça ele vai raiar, ele vai trazer cura para aqueles que foram fiéis. Então, se Ele vai trazer cura só para os que foram fiéis, e a fornalha é para os arrogantes e para os malfeitores, no inferno não haverá restauração de absolutamente nada. No inferno não haverá nada de bom. Acho que foi por isso que o homem rico pede para Lázaro molhar a ponta do dedo dele na água e botar uma gota de água na boca dele, porque ele não aguentava de tanto sofrimento, ele precisava de algo para aliviar ele.
Porque no inferno nada será restaurado, nada será curado. As pessoas vão viver apenas a consequência dos seus pecados para sempre, que foi o que elas desejaram aqui nesse mundo. Foi o que elas desejaram aqui nesse mundo. E esse lugar está reservado para os arrogantes, para os malfeitores, para aqueles que rejeitaram o Espírito da graça de Deus aqui nesse mundo. Mas para aqueles que são fiéis, existe uma promessa. A Bíblia diz, Jesus fala em Mateus 5,6, bem-aventurados os que têm fome e que têm sede de justiça, pois serão saciados. Se você ama aquilo que é bom, por mais que às vezes não consiga cumprir todas as coisas, mas você tem o desejo de viver num lugar santo, de viver com pessoas santas, você entende que a vontade de Deus ela é melhor. Você olha para a Bíblia e fala, que bom que Deus deixou isso aqui para me endireitar, porque eu por mim mesmo só faço desgraça, eu preciso de Jesus, eu quero Jesus. Se você é alguém que deseja isso verdadeiramente, a Bíblia diz que nesse dia do julgamento, em que o destino de cada um vai ser dado, bem-aventurados aqueles que tiveram fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Pois eles serão satisfeitos, os fiéis serão restaurados, curados. Imagina, o nosso corpo, ele ainda sente prazer no pecado, ainda sente prazer na vingança, na injustiça, na maldade, na imoralidade, na mentira. Ainda sente prazer nessas coisas, infelizmente ainda sente prazer, mas quando Jesus vier e restaurar, o sol da justiça curar, trouxer cura em suas asas, como diz Malaquias, nós seremos curados e restaurados, nosso corpo não mais desejará o mal. Que notícia maravilhosa, a gente não vai mais precisar lutar contra a nossa carne. A bondade de Deus vai ser plena em nós e nós poderemos gozar da bondade de Deus eternamente. É o que a Bíblia fala, que nós seremos como bezerros soltos no curral. Hoje a gente ainda está preso nessa carne, a nossa liberdade ela é limitada. Mas quando nós recebermos um corpo curado, uma mente curada, um coração curado, nós desfrutaremos da verdadeira liberdade, não haverá mais nenhuma limitação que nos leve a pecar. E nós viveremos para sempre aquilo que é justo, aquilo que é bom, aquilo que é santo. Não haverá mais choro, não haverá mais dor. São as promessas de Jesus. A Bíblia fala que Ele restaurará um novo céu e uma nova terra. Não haverá mais nada imperfeito, nem em nós, e nem nos outros, e nem no lugar onde a gente vive. Essa é a promessa de Jesus. Essa é a promessa de Jesus. Então, Deus, através do profeta Malaquias, ele vai finalizando, o Antigo Testamento ele vai finalizando com essa ideia de que nós temos apenas uma vida e como nós vivemos essa vida que temos. A forma como eu vivo a minha vida está apontando para que lugar que estou indo. Se você quer saber para onde a tua vida está indo, versículo 4 do versículo 6, Deus ele dá um termômetro para o povo analisar a sua vida e saber para onde está indo. Deus dá um termômetro, e o termômetro é a lei de Deus e os profetas. A lei de Deus e os profetas como guia para o povo. Eu vou ler Malaquias 4 do 4 ao 6. Lembre-se da lei do meu servo Moisés. Aquele povo, Deus começou o capítulo falando do destino deles. E para que eles soubessem qual é o destino deles, Deus deixou no final desse texto um guia para eles acordarem, para eles refletirem. E que você possa fazer isso essa noite. Lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor.
Ele fará com que os corações dos seus pais voltem para os seus filhos e os corações dos seus filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Lembre-se da lei. Sabe, se você não encontra prazer na lei de Deus, que expressa a vontade de Deus, isso é um perigo. Você precisa rever a sua vida. Você precisa, talvez um dia você já encontrou prazer nisso, e hoje não encontra mais. Talvez você precise se arrepender de alguma coisa. Talvez você nunca encontrou prazer na lei de Deus. Você precisa se analisar. Você só tem uma vida para viver. E quando ela acabar, Deus é justo. Ele vai dar a cada um conforme aquilo que fez. Você só tem uma vida. Lembre-se da lei de Deus. Olhe para a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz que é bom. Busque aquilo para você, até você comprovar que aquilo é bom e deixar o seu coração ser moldado. Mas se você for arrogante, endurecido e achar que a sua vontade é melhor do que a vontade de Deus, vai chegar o dia que, se você não se arrepender, Deus vai lançar você a sua própria sorte, a sua própria vontade. E esse lugar se chama inferno. Mas lembre-se da lei. Uma vida conduzida pela palavra é uma vida que deseja conhecer a Deus. E se você deseja conhecer a Deus aqui nessa terra, é porque você deseja viver com Ele para a sua eternidade. Quem ama a santidade de Deus, deseja ser santo como Ele é. E deseja viver com Ele eternamente. A Bíblia, a palavra de Deus, por mais que é o caminho estreito, é o caminho difícil, é o caminho que faz a gente abrir mão das nossas próprias vontades, do nosso conforto, do nosso comodismo, é o caminho que revela a Deus. E se o teu espírito não se alegra, não se sacia nisso, talvez você não nasceu de novo. Talvez você precisa confessar Cristo como o Senhor da sua vida e de fato deixar com que Ele seja Senhor da sua vida, arrepender-se da forma como você vive. Você só tem uma vida. O julgamento é real. Nós, como igreja, não estamos brincando quando levamos a sério isso aqui. É porque amamos cada um e queremos, assim como Deus, pacientemente que cada um chegue ao arrependimento, para que possa viver eternamente a vontade de Deus com o próprio Deus que é bom. Lembre-se da lei, meça suas atitudes pela palavra de Deus, meça suas intenções pela palavra de Deus, meça suas reações, as suas ações, os seus planejamentos pela palavra de Deus e veja se você está indo para o céu. Veja se é isso que você está querendo para a sua vida. Se não é isso que você quer agora, por que seria isso que você quer eternamente? Lembre-se da lei. E ele fala que além da lei, ele enviou Elias. Ele enviaria Elias, na verdade ele está falando novamente de João Batista, que veio no espírito de Elias. Qual foi o ministério de João Batista, o ministério de Elias? O ministério de levar as pessoas ao arrependimento. E é isso que você precisa hoje. Se as coisas de Deus, elas não alimentam o seu espírito, elas não são o suficiente para você. Talvez você não está rumo ao céu, porque no céu só vai ter Deus. E isso vai ser o suficiente. E se Ele não tem sido o suficiente para você aqui e agora, você precisa rever a sua vida. Isso é sério. Isso é sério. Sabe, o Antigo Testamento, ele finaliza com um resumo de todas as coisas. Com Deus, por mais que não precise, clamando para que o povo volte para Ele. E nessa noite, você precisa analisar o seu coração. Você tem vivido com Deus, você tem buscado a Deus. O seu coração, a sua mente está na santidade dEle, na eternidade com Ele. Esse é o desejo de Deus. O objetivo da Bíblia, dos profetas, da lei, é apontar para Cristo, porque Cristo é a redenção
do ser humano e a cura de toda a humanidade. E Deus, através do profeta Malaquias, e nós aqui nessa igreja, através desse tema, queremos chacoalhar o seu coração, para que você veja como você tem vivido a sua vida. Ainda há tempo de se arrepender, ainda dá tempo de você lançar o seu coração para Deus, pedir perdão para Ele, por achar, por talvez ser arrogante, por ser malfeitor, por descumprir a palavra dEle na sua vida. Não interessa se você já está 5, 10 anos na igreja, isso não te salva. Não interessa se você já leu a Bíblia 10 ou 15 vezes, isso não te salva. Só há salvação em um, é em Cristo Jesus, fazendo dele o teu Senhor. Então, em nome de Jesus, que você possa buscá-lo enquanto há tempo. E eu quero fazer isso com você nesse momento. Se você precisa se render a Jesus, se você tem sido endurecido, a sua vida tem sido enfadonha, sem sentido, procurando suprir as suas necessidades com as coisas do mundo, mas elas não te suprem, e você está indo cada vez mais longe, você está indo cada vez mais fundo, e você vê que não é isso. Desista dessa vida, se renda ao Evangelho, busque a vontade de Deus, tenha Cristo como o seu Senhor, como aquele que comanda a sua vida. Se você não tem uma aliança com Deus por meio de Cristo Jesus, eu quero te convidar a fazer isso nesse momento. Eu quero convidar todos que estão em casa a fecharem os seus olhos e nós orarmos juntos agora. Se você tem uma aliança com Deus, agradeça, porque você viverá com Ele eternamente num lugar de paz. E se você não tem uma aliança com Deus e gostaria de ter, repita essa oração aí no seu lugar. Repita essa oração que eu vou fazer aqui, você repita aí no seu lugar. Feche os seus olhos e fale assim: Senhor Jesus, eu quero viver num lugar de paz, eu quero ter paz no meu coração e na minha vida. E eu entendo que a forma como eu vivo, as coisas que eu busco, as coisas das quais eu devoto o meu prazer e a minha esperança, elas não me suprem, mas eu quero, nesse momento, desistir dessa vida que eu tenho levado e entregar a minha vida para o Senhor Jesus. Perdoa os meus pecados, perdoa a forma como eu tenho vivido, e me aceita como teu filho, como tua filha, para que eu possa ser salvo e conhecer verdadeiramente a paz, a bondade, aquela que vem do Senhor, não aquela que eu julgo, mas aquela que vem do Senhor. Eu confesso que só há um santo, só há um justo, e é o Senhor, não sou eu. Então me justifica, Jesus, perdoando os meus pecados. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez na sua vida e fez essa aliança com Jesus, eu quero que de alguma maneira você se manifeste aí, tanto no YouTube quanto no Instagram. Manda o seu nome, manda o seu contato, para que a gente possa entrar em contato com você. Peço para a galera da onda que está atenta aí, pegar o contato, entrar em contato, para que você possa ser acompanhado e auxiliado nessa caminhada de fé pela qual você acabou de entrar. Nós, como igreja, queremos te auxiliar, queremos ser a sua família e o teu suporte nesse tempo novo na sua vida. Amém? Agora, gente, para finalizar, eu tenho alguns recados para dar para vocês. O primeiro deles, e talvez mais importante, é que a partir da semana que vem, o nosso Soma, ele começa a ser presencial, certo? Nós iniciaremos o tema Mesh na semana que vem, com o Soma presencial. Então, oficialmente, a partir do dia 28 desse mês, o nosso Soma é presencial. Ele vai acontecer domingo, certo? 7h30, que é o mesmo horário que ele tem acontecido. E ele também vai ser passado a live simultaneamente. Então, o Soma vai ser presencial por causa da adequação, né, das normas aí por causa do vírus. Nós conseguimos 81 vagas para o Soma presencial, certo? Então, a gente vai disponibilizar semanalmente
o link para os ingressos, para que você possa garantir a sua vaga e estar no Soma presencial. Aquelas pessoas que não conseguirem a sua vaga, elas podem acompanhar o Soma pela live, como tem acontecido também, ok? Então, a gente pede para que as pessoas do grupo de risco acompanhem em casa, certo? Enfim, tem alguns detalhes ali que a gente precisa que vocês saibam para poder participar do Soma presencial, e esses detalhes eles vão estar sendo postados nas nossas redes sociais. Então acompanhe lá as nossas redes sociais, e eles também vão estar no link que a gente vai disponibilizar semanalmente, o link do ingresso. Então, semanalmente, fique de olho nas redes sociais, no grupo do WhatsApp, a gente vai jogar o link lá, você entra, pega o seu ingresso, e no ingresso tem todas as recomendações, tá, que você precisa saber para estar aqui, para entrar aqui, para poder participar do Soma de forma segura. Quem não conseguir, acompanha pela live, ok? E quem conseguir, nós nos vemos aqui semana que vem, já a partir da semana que vem, no Soma presencial, domingo, 7h30 da noite, beleza? Então, o que acontece? A contribuição financeira, você vai estar podendo fazer aqui no Soma mesmo, ok? E você vai estar podendo fazer através de transferência e depósito, né, como já vinha sendo feito. Acho que a gente vai jogar aqui, pelo menos no YouTube, a gente vai conseguir jogar os dados da conta. E você pode estar levando para o seu apacentador também a contribuição para os GPs que estão acontecendo presencialmente. Então, eu vou estar no plantão aqui na igreja só amanhã. Amanhã é o último dia de plantão para você vir fazer a contribuição e trazer os alimentos. Então, a partir da outra semana, a contribuição é no Soma, com o apacentador, de forma presencial, ou por transferência e depósito bancário. Beleza, gente? Então, esses são os avisos que a gente tem, né? Sigam lá as redes sociais, a gente vai estar mandando o link para vocês estarem participando toda semana do Soma presencial, e também para vocês ficarem atentos aos detalhes do próprio Soma. Pessoal, espero que Deus tenha falado com vocês. Uma ótima semana, Deus abençoe, e a gente se vê semana que vem por aqui. Valeu, um abraço. Casamento, romance, amor. Qual mistério por trás dessas palavras? Existe um segredo para encontrar a pessoa certa? Ou então permanecer com ela até que a morte separe? Divórcio, traição, ficar solteiro pro resto da vida. Como desvendar esse enigma e viver o felizes para sempre? As perguntas são muitas e nós queremos respostas. Vem aí, Mexe o Segredo, dia 24 de junho, na Onda Dura. O que aconteceria se pessoas apaixonadas por Jesus, desejosas de viver a igreja de uma forma bíblica, atual, contextualizada, entendível, vivessem com um propósito comum, juntas? Seria demais, não seria? O que aconteceria se fossem na contramão do mundo, quebrando aquele paradigma de que a igreja é um saco, de que não serve para mim, e vivesse a forma como realmente ela é? O que aconteceria se o amor de Cristo, se o seu ensino fosse aplicado de fato, ensinando, amando, encorajando, suportando? Você consegue imaginar o que aconteceria? Já aconteceu e chamamos de Onda Dura. A onda de Deus dura para sempre. Somos uma igreja simples, objetiva, contemporânea e comprometida com a excelência. Nossa missão é ser igual a Jesus para transformar o mundo. Nosso alvo é que em cada grupo de amigos haja um discípulo de Cristo que teve a vida transformada por meio de nossa igreja. Fazemos o possível para ter paz com todos, mas não temos medo de travar guerra contra o pecado e o mundo. Queremos contemplar o nosso Senhor transformando vidas. Nos discipulados, valorizamos a amizade, o ensino, a honra e principalmente a transparência. Nosso GP é um lugar de comunhão, evangelismo e ousadia.
Em nossos somas, nos reunimos em adoração, generosidade e unidade. E em todas as esferas da sociedade, para que o mundo saiba que Deus é bom. Onde estivermos, ali estará o reino de Deus e sua justiça. Onda Dura é um lugar perfeito para pessoas imperfeitas. O local perfeito para aprender valores fundamentais como servir uns aos outros, seja limpando os banheiros, cuidando do estacionamento, pintando paredes ou recebendo pessoas com um abraço caloroso. Agora a pergunta é, o que vai acontecer? O que vai acontecer se você permanecer, se perseverar, se continuar a pôr à prova quem você é até que Cristo seja revelado em você? O que vai acontecer se você continuar a se reunir em GP, a prestar culto a Deus nos somas? O que vai acontecer? A Onda Dura começou quando pessoas como você decidiram amar a Jesus acima de todas as coisas.